Olá, estamos aqui para mais um comentário da obra Momentos de Saúde e de Consciência, essa obra fantástica de Joana de Ângeles, agora com a parte 2 que aborda sobre momentos de consciência. Obra esta psicografada por Divaldo e Joana que nos traz essas mensagens tão importantes. Então, ela, como conhecedora e estudiosa da psicologia espiritual, nos informa que neste capítulo, no capítulo denominado Conflito e Consciência, o capítulo 4, ela diz que o inconsciente guarda todas as experiências vividas, ficando essas armazenadas e que elas podem surgir a qualquer momento como conflitos. Por isso, o tema deste capítulo remete a conflitos e consciência. Isto porque, diz a benfeitora, que os conflitos são resultados de insatisfações, de ambições, de desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficam recalcadas sem as, vamos dizer assim, sem as circunstâncias da razão. E isso pode levar a pessoa ao automatismo, ou seja, a pessoa, quando ela fala sem a razão, a pessoa fica tão perturbada que ela não consegue pensar. Então, por isso que ela diz que ela entra num automatismo e nem sempre ela dispõe de forças morais para superar a limitação de onde nascem essas incertezas, as inseguranças, as dúvidas, e essas muitas vezes transformam-se em conflitos emocionais. Então, e ela ainda diz que esses conflitos muitas vezes são considerados como, ela coloca bem claro e escuro, ou seja, é aquele momento em que você tem dúvida, que você não sabe o que fazer, ou ela então explica que aí entra a questão do desequilíbrio. E quando ele não está também bem dirigido, ele se manifesta através dos desajustes e somatizando esse desequilíbrio orgânico que vai levar a pessoa a várias enfermidades. Nós percebemos que durante todos os comentários dos capítulos anteriores, ela sempre traz um alerta em relação às questões emocionais ligadas às questões físicas e ligadas às enfermidades. Por isso é importante que a gente repense toda essa nossa questão de termos o equilíbrio, né? E daí ela ainda diz que o conflito deve ser primeiro identificado para depois eliminado. Então isso é importante para a gente primeiro conhecer o que está nos trazendo esse desequilíbrio emocional para depois a gente trabalhar para eliminá-lo, né? Então todas as vezes que algo apresente sóbrio, triste na região da emoção, por medo, insegurança, ignorância, pressão ou fraqueza, pode se tornar conflito mais tarde. Então, por isso que quando ela diz lá no início que eles vão ficando armazenados e uma hora pode surgir, né, em forma de conflito. E esses conflitos podem trazer também, né, muitas, vamos dizer assim, essas enfermidades como falamos. Por isso, ela nos alerta que a existência humana é um constante desafio. E eu mesmo sempre procuro pensar que esses desafios é uma caixinha de surpresa, né? Eu sempre digo, desafio é uma caixinha de surpresa. E ela nos alerta que para todos esses desafios é preciso esforço e luta. Gosto muito dessas duas ações, esforço e luta, e é o que ela vem nos incentivar,
que nós lutemos, que nós nos esforcemos para sairmos dessa situação tão delicada que é o conflito emocional. Lembramos também de Paulo de Tarso, em uma das suas cartas aos Coríntios, quando ele diz, eu vou ler aqui, das trevas resplandece a luz, e que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isto porque temos a Deus e a Jesus a nos guiar. Então, nesta passagem da carta de Paulo, ele nos incentiva, dizendo que nós temos que passar pelos desafios, pelas situações delicadas, mas que nós não desanimemos. E Joana, ela prossegue nos esclarecendo que quando a pessoa recusa tentar, ela perde a oportunidade de afirmar seus valores e prejudica o seu crescimento pessoal. Lembrando que cada vez que a pessoa tem uma justificativa pronta ao que vai desenvolver, não entende a situação, porque ela bloqueia a faculdade de produzir. Esse bloqueio de faculdade de produzir é no caso de você estar tentando fazer um esforço para produzir, se melhorar, fazer algo por você mesma. Então, você está passando por uma situação difícil em sua vida, aí você pode estar tentando trabalhar, mas sempre tem uma justificativa. Ah, hoje eu não posso, hoje não dá certo, esse horário não dá. Então, isso são, como diz Joana, são as respostas prontas que ela nos traz aqui, para que a gente possa entender que muitas vezes nós fugimos dos compromissos. Então, nessa situação, ela sugere que a pessoa pense para agir e medir as possibilidades de produzir, porque esse produzir seria fazer o trabalho do aprimoramento interior. Então, nós precisamos trabalhar em nós, porque é esse o aprimoramento que vai nos trazer a harmonia, tanto psicofísica, quanto uma harmonia, vamos dizer assim, integral, como ela diz aqui, de um equilíbrio cósmico, ou seja, pelas leis do grande universo. Então, para nós termos essa harmonia, nós precisamos fazer a nossa parte. E ela ainda esclarece que os conflitos existentes, eles se manifestam na conduta e na emoção, e são de acordo com o estágio evolutivo de cada pessoa. Então, muitas vezes, nós queremos que o outro melhore, mas e nós? Nós precisamos trabalhar, nós é que precisamos modificar, porque cada um tem o seu estágio e é preciso respeitá-lo. Assim, o corpo físico, ele molda os sutis equipamentos espirituais que refletem a necessidade do progresso. Por isso que essa busca tem que ser individual, porque é através do que nós conhecemos, do intelecto moral, que nós vamos nos modificando, nos melhorando e aprendendo a cada dia mais a trabalhar o nosso equilíbrio. Por isso que não adianta nós pensarmos no outro, e sim, neste momento, trabalharmos a nós mesmos. Então, desta forma, Joana nos traz para refletirmos a questão 361 do Livro dos Espíritos, porque nós sabemos que esta segunda parte aqui do livro, Momentos de Saúde e de Consciência, ela sempre traz uma questão do Livro dos Espíritos para nós refletirmos. E hoje ela trouxe essa questão 361, que Kardec faz uma pergunta aos espíritos,
qual a origem das qualidades morais boas ou más dos homens, né? Qual a origem? E os espíritos respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é este espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, está dentro de nós esta vontade de mudar, está arraigado em nós. Então, nós temos que nos esforçar para sermos esse homem de bem. E o equivale dizer que é preciso buscar o equilíbrio no agir, no pensar, no trabalho em nós mesmos, em todos os sentimentos e emoções, para eliminar os conflitos mediante o nosso esforço. E como também nos esclarece Miramês, que nós fomos buscar neste espírito nobre, o que ele fala sobre a consciência, ele nos diz assim: o homem consciente da sua missão na Terra deve se esforçar para crescer ante seus compromissos e mediante a sua consciência, em que se encontram gravadas todas as leis que passam a governá-lo. Ou seja, essas leis morais, elas estão gravadas em nossa consciência. O que nós precisamos é trabalhar para despertá-la. E ele ainda continua: Jesus desceu ao mundo por misericórdia de Deus e grandeza do seu amor, no sentido de nos ensinar a exercermos os dons morais na qualidade de luzes, no alto entendimento da pureza espiritual. Olha que coisa linda, né? Então, Jesus veio à Terra para nos ensinar o amor, nos ensinar os dons morais. Então, é isso que nós precisamos trabalhar em nós, porque cada criatura tem o dever de se esforçar para o seu próprio bem-estar. Então, que nós possamos, neste capítulo, refletir sobre a questão da necessidade do esforço para realmente conquistarmos essas leis morais de homem de bem e sermos cada dia melhor. É isso que nós temos para hoje. Paz para todos nós e até o próximo capítulo.